Você já reparou que muita gente ora todos os dias, mas continua espiritualmente vazia? Os lábios se movem, as palavras saem, mas o coração permanece distante. E esse é um dos contrastes mais fortes entre a nossa forma de orar e a forma como Jesus orava. Para ele, a oração nunca foi protocolo, nunca foi obrigação religiosa, nunca foi um hábito mecânico para cumprir tabela diante de Deus. A oração era o lugar onde tudo começava, onde tudo era alinhado, onde a vontade do Pai se tornava mais importante do que qualquer voz ao redor. Quando observamos a vida de Jesus nos evangelhos, percebemos algo impressionante. Ele não orava apenas em momentos de crise. Ele orava antes, durante e depois. Orava quando ninguém estava vendo. Orava depois dos milagres. Orava em meio à pressão. Orava antes de decisões que mudariam a história. Isso revela uma verdade poderosa. Jesus não buscava oração apenas quando precisava de socorro, mas porque vivia em comunhão constante. E talvez seja exatamente aqui que muita gente esteja errando sem perceber. Não é que falte palavra na oração. Falta presença, falta entrega e falta comunhão. Ao longo deste vídeo, você vai entender que Jesus não tinha apenas uma maneira de orar. Ele revelou diferentes formas de oração, e cada uma delas carrega uma profundidade que pode transformar completamente a sua vida espiritual. Algumas nasceram no silêncio, outras vieram no sofrimento, e algumas foram de gratidão, outras de entrega. E quando você perceber como Jesus realmente orava, uma coisa vai ficar impossível: continuar tratando a oração como algo superficial. Se esse tipo de explicação bíblica profunda é o que você está procurando, este é o momento de se inscrever no canal, porque o que vamos ver aqui não é apenas um estudo sobre oração, mas um confronto direto com a forma como muitos de nós temos falado com Deus sem perceber. Número 1. A oração de intimidade, quando Jesus se afastava de todos para estar a sós com o Pai. Existe um detalhe na vida de Jesus que passa despercebido por muita gente. Quanto mais a multidão procurava, mais ele buscava momentos a sós com o Pai. Isso quebra totalmente a lógica humana. Nós pensamos que quando estamos ocupados demais, a primeira coisa que pode ser adiada é a oração. Jesus fazia o oposto. Em vez de se permitir que a correria consumisse sua alma, ele se retirava. Ia para lugares desertos, silenciosos, sem aplausos, sem distrações, porque ele sabia que a intimidade com o Pai não podia ser substituída por atividade espiritual. Essa oração de intimidade não era pública nem performática, não servia para impressionar discípulos nem para construir uma imagem de santidade. Era um encontro verdadeiro, um espaço onde não havia pressa, nem ruído, nem necessidade de provar nada. E aqui está uma das lições mais fortes. Quem só sabe orar em público provavelmente ainda não entendeu o coração da oração. Jesus mostrava que o segredo da força visível estava na comunhão invisível. Antes de falar às multidões, ele falava com o Pai. Antes de sustentar as pessoas, ele se fortalecia em Deus. Talvez o problema de muita gente hoje não seja falta de fé, mas excesso de barulho. Barulho externo, barulho interno, oração interrompida por notificações, preocupações e pensamentos dispersos. Jesus nos ensina que existe um tipo de oração que só nasce quando decidimos nos afastar, ainda que por um minuto, para estar verdadeiramente com Deus. E é nesse lugar secreto que o coração desacelera, a alma volta a respirar e a presença de Deus deixa de ser teoria para se tornar uma realidade viva. Número 2. A oração antes de decisões decisivas. Como Jesus orava quando o rumo de tudo podia mudar. Nem toda decisão parece grandiosa no momento em que acontece, mas quando algumas definem destinos diferentes. Número 2. A oração antes de decisões importantes, como Jesus orava quando o rumo de tudo podia mudar. Nem toda decisão parece grandiosa no momento em que acontece, mas algumas definem destinos inteiros. Jesus sabia disso. Por isso, antes de escolher os 12 discípulos, ele passou a noite em oração. Isso não foi um detalhe pequeno, foi uma revelação profunda de como o céu deve ser consultado antes de decisões que terão impactos duradouros. Jesus, mesmo sendo quem era, não tratou aquele momento com pressa, impulso ou uma mera lógica humana. Ele orou, e orou profundamente, porque decisões importantes não podem ser guiadas só por aparência, emoção ou conveniência.
Quantas pessoas hoje entram em relacionamentos, mudam de caminho, tomam decisões espirituais e familiares sem parar para buscar a direção de verdade? Depois, quando tudo começa a desmoronar, correm para orar em desespero. Jesus nos mostra outra ordem: primeiro oração, depois decisão. Primeiro comunhão, depois o movimento. Isso revela que a oração não serve apenas para reparar erros. Ela também existe para evitá-los. Existe para alinhar o coração antes que a escolha seja feita. Existe para impedir que a vontade humana se fantasie de direção divina. Há algo muito poderoso nesse tipo de oração. Ela exige espera. E esperar é difícil. O ser humano quer respostas rápidas, sinais imediatos, certeza instantânea. Mas Jesus mostra que algumas respostas só amadurecem na presença de Deus. Nem sempre a oração vai trazer uma voz audível. Às vezes, ela vai gerar clareza. Outras vezes, paz. Em outros momentos, vai expor intenções escondidas no próprio coração. E isso já é resposta suficiente para impedir uma escolha errada. Quem aprende a orar antes de decidir sofre menos por ter corrido na direção errada. Número 3. A oração de entrega total. O que Jesus nos ensina quando a vontade de Deus dói. Foi no Getsêmani que uma das cenas mais profundas da oração de Jesus se revelou. Ali não havia multidão, nem milagre público, nem cena para impressionar ninguém. Havia angústia, havia peso, havia dor real. Jesus sabia que o que estava por vir, e justamente por isso, a sua oração se tornou tão impactante. Ele não fingiu força, não escondeu o sofrimento, não mascarou a agonia com frases frias. Ele abriu o coração diante do Pai. Isso nos ensina que a oração verdadeira não exige aparência de invencibilidade. Ela exige sinceridade diante de Deus. Mas o ponto mais forte desta oração não está apenas na dor expressa, está na entrega que veio depois. Jesus diz em essência que não queria beber aquele cálice, mas acima do próprio desejo, escolhia a vontade do Pai. Esse talvez seja um dos níveis mais altos da oração, quando a pessoa não está apenas pedindo que Deus realize os seus planos, mas que se rende mesmo quando obedecer custa caro. É fácil falar de fé quando tudo combina com o que queremos. Difícil mesmo é continuar rendido quando a vontade de Deus confronta os nossos medos, rompe nossos confortos e exige confiança absoluta. Muita gente ora querendo controle, quer alívio, resposta rápida, solução imediata, mas a oração de entrega total ensina algo mais profundo. A paz não nasce quando tudo acontece do nosso jeito, e sim quando o coração se submete completamente a Deus. Foi no Getsêmani que Jesus mostrou que a verdadeira força espiritual não é fugir da vontade do Pai, mas permanecer fiel a ela. E talvez hoje exista muita gente sofrendo não apenas pela dor que carrega, mas porque ainda não entendeu que a rendição também é um dos atos mais poderosos da oração. 4. A oração de intercessão. Porque Jesus orava pelos outros mesmo carregando o próprio peso. Uma das coisas mais impressionantes em Jesus é que mesmo cercado de pressão, sofrimento e oposição, ele ainda encontrava espaço para interceder pelos outros. Isso revela um coração completamente diferente do nosso padrão natural, porque quando estamos feridos, cansados ou sobrecarregados, geralmente nos fechamos em nossas próprias necessidades. E Jesus não. Ele orava por seus discípulos, orava para que a fé deles não desfalecesse, orava pelos que ainda creriam. Até em seus momentos mais pesados, o seu coração permanecia voltado para outras vidas. Esse tipo de oração revela maturidade espiritual. A intercessão rompe o ego e expande o coração. Ela nos tira do centro, faz com que a oração deixe de ser apenas uma lista pessoal de pedidos e se torne um canal de amor, cuidado e responsabilidade espiritual. Jesus não apenas ensinou sobre o amor ao próximo, ele demonstrou esse amor em oração. E isso muda tudo, porque interceder é carregar alguém diante de Deus quando essa pessoa talvez nem perceba a batalha que está vivendo. É permanecer em favor de alguém mesmo sem aplauso, sem retorno e sem reconhecimento. Talvez uma das razões para tantas orações se tornarem rasas seja justamente essa. Elas giram em torno de nós o tempo inteiro. Nossa dor, nossa pressa, nosso medo, nossos planos. Jesus mostra que existe poder quando o coração aprende a se curvar por outras pessoas. E isso fica ainda mais forte quando lembramos que, em momentos mais cruéis de sua vida,
ele foi capaz de pedir perdão por aqueles que o estavam ferindo. Essa não era uma oração comum, era a prova viva de que quando Deus domina o coração, até a dor pode se transformar em intercessão. 5. A oração de gratidão, o poder espiritual de agradecer antes mesmo do milagre acontecer. Existe algo muito marcante na forma como Jesus orava. Ele não agradecia apenas depois da resposta. Em vários momentos, a gratidão vinha antes da multiplicação dos pães, antes da manifestação visível do milagre. Jesus já levantava os olhos e dava graças. Isso revela um nível de confiança que vai muito além da lógica humana. A maioria das pessoas agradece quando vê. Jesus agradecia porque sabia quem era o Pai. A sua gratidão não dependia do cenário, mas da certeza de que Deus continuava no controle. Essa oração de gratidão expõe uma fraqueza comum em nós. Muitas vezes a nossa comunhão com Deus fica condicionada ao resultado. Se algo dá certo, agradecemos. Se demora, murmuramos. Se a resposta vem como esperamos, glorificamos. Mas se o céu permanece em silêncio por algum tempo, o coração vacila. Jesus nos ensina que agradecer não é apenas uma reação à bênção recebida. É também uma declaração de fé. É olhar para o Pai com uma confiança tão profunda que a alma já descansa, mesmo antes de enxergar a solução diante dos olhos. Quando a gratidão entra na oração, algo muda dentro de nós. A ansiedade perde força, a murmuração perde espaço, o coração deixa de focar apenas na falta e volta a contemplar quem Deus é. E isso transforma completamente a atmosfera espiritual, porque a oração de gratidão não serve apenas para honrar a Deus, ela também realinha a alma. Quem aprende a agradecer como Jesus agradecia, deixa de viver refém das circunstâncias e começa a orar com uma confiança que amadurece a fé. Número 6. A oração em meio ao sofrimento, como Jesus orava quando a dor atingia o limite. Uma das revelações mais fortes sobre a oração de Jesus aparece justamente quando a dor chega ao ponto mais extremo. Na cruz, ele não apenas sofreu fisicamente, ali havia rejeição, humilhação, abandono, injustiça e um peso espiritual impossível de medir com palavras humanas. E mesmo nesse cenário, Jesus continuou orando. Isso por si só já deveria abalar qualquer ideia superficial que temos sobre oração, porque muitos só conseguem orar enquanto a vida está sob controle. E Jesus mostrou que a oração também é refúgio quando tudo parece desabar. O mais impressionante é que a sua oração no sofrimento não foi artificial. Ele não escondeu a intensidade da dor. Quando clama ao Pai, fica claro que o sofrimento era real, profundo e esmagador. Isso ensina uma verdade preciosa. Orar em meio à dor não significa fingir que está tudo bem. Significa levar a verdade de sua dor à presença de Deus. Jesus não romantizou o sofrimento, não vestiu uma máscara espiritual para parecer forte. Ele sofreu de verdade e orou de verdade. E é justamente por isso que a sua oração toca tão fundo. Quantas pessoas hoje se calam diante de Deus justamente quando mais precisam falar com Ele? A dor fecha o coração, confunde a mente e faz muitos acharem que a oração perdeu sentido. Mas Jesus revela o contrário. Nos momentos mais escuros, a oração ainda é o caminho. Mesmo quando não há explicação imediata, mesmo quando o sofrimento aperta sem alívio visível, a alma ainda pode clamar. E talvez essa seja uma das lições mais poderosas de todas. A dor não precisa afastar você de Deus. Ela também pode se tornar o lugar onde sua oração se torna mais verdadeira do que nunca. Número 7. A oração de perdão e confiança final. O que as palavras de Jesus na cruz revelam sobre a fé absoluta. Entre todas as orações de Jesus, poucas são tão desconcertantes quanto aquelas pronunciadas na cruz. Em vez de responder à violência com condenação imediata, ele pede perdão por aqueles que o estavam ferindo. Isso não é apenas comovente, isso é espiritualmente avassalador, porque revela um coração que continuava alinhado com o Pai mesmo no auge da injustiça. Enquanto o corpo estava esmagado e a crueldade humana se manifestava sem freio, Jesus ainda orava com misericórdia. Ele não permitiu que a dor destruísse a sua essência. Mas não para aí. No fim, Jesus entrega seu espírito ao Pai, e essa frase carrega uma profundidade imensa. Ele mostra que a sua última palavra não foi de derrota, mas de confiança absoluta.
Mesmo atravessando a dor mais intensa, ele termina se rendendo nas mãos do Pai. Isso transforma a cruz em uma revelação poderosa sobre como a oração pode ser o lugar final da entrega. Jesus mostra que a fé mais profunda não aparece apenas quando o milagre acontece, mas também quando, em meio ao sofrimento, a pessoa continua confiando plenamente em Deus. Aqui existe uma lição que corta fundo. Muitos pensam que orar é apenas pedir mudança de cenário. Jesus mostra que a oração também é um lugar onde o coração aprende a perdoar e a confiar até o fim. Perdoar quando seria mais fácil endurecer, confiar quando seria mais natural desmoronar. Essas palavras finais de Jesus não foram apenas despedida, foram uma revelação. Mostrar que a oração verdadeira pode levar o ser humano ao nível mais alto de fé, onde nem a dor, nem a injustiça, nem a morte conseguem romper a sua confiança em Deus. Depois de olhar para cada uma dessas formas de oração, uma coisa fica clara: Jesus nunca orou de maneira rasa. Cada oração carregava intenção, comunhão, entrega e verdade. Ele orava no secreto, orava antes de decidir, orava na dor, orava pelos outros, orava com gratidão, orava com rendição, orava com perdão e confiança. Isso destrói a ideia de que a oração é apenas repetir palavras religiosas em determinados momentos do dia. A oração de Jesus era viva, era profunda, era a relação verdadeira com o Pai. E é justamente isso que torna impossível sair desse tema sem se confrontar. Porque no fundo, a grande pergunta agora não é quantos tipos de oração Jesus fez. A pergunta real é: o que está faltando na nossa forma de orar? Talvez falte silêncio, talvez falte sinceridade, talvez falte entrega, talvez falte intimidade, talvez falte parar de usar a oração apenas como socorro emergencial e começar a tratá-la como um lugar de comunhão diária. Jesus não apenas ensinou sobre oração, ele revelou com a própria vida que orar de verdade é viver em constante dependência do Pai, e isso muda tudo. Se você entendeu isso, então este vídeo não pode terminar apenas como mais um conteúdo assistido. Ele precisa se transformar em prática, porque conhecer a oração de Jesus e continuar orando do mesmo jeito seria desperdiçar uma das lições mais transformadoras dos evangelhos. A partir de hoje, sua oração pode deixar de ser automática e se tornar profunda. Pode deixar de ser vazia e se tornar cheia de presença. E talvez seja exatamente aí que a sua vida espiritual comece a mudar de verdade. Não quando você aprender palavras mais bonitas, mas quando começar a buscar a Deus da forma como Jesus buscava. Se esse vídeo falou com você, inscreva-se aqui no canal para continuar aprendendo a Bíblia de forma clara, profunda e transformadora. Deixe o seu gostei, porque isso ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam renovar a sua vida de oração. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que a oração não é rotina, é encontro verdadeiro com Deus.